Sem mais delongas, eu quero acompanhar e ler os irmãos na meditação de um homem exemplar. Esse é o nosso tema de hoje, um homem exemplar. Eu quero ler com os irmãos a expressão que Jesus fala a respeito de João Batista, que se encontra lá no Evangelho de Mateus. Como nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, temos debruçado muito tempo no Evangelho de Mateus, assim, falado à igreja a partir desse referencial do livro de Mateus. Então, eu estou em Mateus, capítulo 11, 11, 11. Hoje eu farei um sermão temático, então eu não vou me ater somente a esse texto, eu vou agora ler o texto de Mateus capítulo 11, que é a referência que temos, e depois eu vou lá para o início do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, tá bom? E aí os irmãos poderão me acompanhar. Então eu estou em Mateus capítulo 11, versículo 11, o contexto é Jesus falando a respeito de João Batista e Jesus dando testemunho a respeito de João Batista. Ele diz assim, capítulo 11, versículo 11: Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Repito, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu suplico mais uma vez que o Senhor fale ao meu coração, fale ao coração da igreja. Queremos, ó Pai, aprender com esse grande servo do Senhor que foi João Batista e queremos extrair lições preciosas para a nossa caminhada cristã. Sê conosco, ó Pai, sê com a tua igreja. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema, um homem exemplar. Quero falar a respeito de João Batista. João Batista que era primo de Jesus. João Batista que tinha um ministério extremamente específico. João Batista que tinha uma postura completamente austera, era sério, como Elias, por exemplo. Ele tinha uma postura que fazia vulto àquela imagem de Elias, no auge do seu profetismo em Israel. Profeta duro, profeta extremamente convincente, um profeta com uma mensagem contundente. João Batista também tinha uma alimentação característica. Diz o texto em Mateus que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Uma alimentação tanto quanto diferente, uma alimentação extremamente característica, e nós temos essa informação a seu respeito. Ele tinha também uma vestimenta diferenciada. Certamente ele não frequentaria as passarelas de moda, porque ele se vestia com uma roupa feita com pelos de camelo e cinto de couro. Na realidade, muito próprio para o contexto em que ele vivia, contexto do deserto. Roupa essa que não tinha nada a ver com o palácio. João Batista não era um profeta do palácio, como nós temos alguns no Antigo Testamento, ou que estavam na corte, ou tinham possibilidade de falar em vários lugares, inclusive na corte, como, por exemplo, o próprio Elias. Elias falava diretamente com o rei. Agora, João Batista não. Ele não era um profeta do palácio, ele era um profeta do deserto, ele morava no deserto. O povo afluía até o deserto para ouvir a mensagem de João Batista. Ele pregava a mudança pessoal do indivíduo por meio do arrependimento. Ele proclamava o arrependimento. Ele falava com contundência. Ele denunciou, inclusive, a religiosidade falida, farisaica dos judeus daquele tempo. Ele disse aos escribas e aos fariseus, raça de víboras, vocês querem fugir da ira de Deus. Vocês falam e proclamam a chegada do reino, mas vocês não se arrependem. Então ele tinha uma mensagem muito contundente. Ele falava, inclusive, que Deus estava com um machado na mão e queria cortar aqueles que não dessem frutos. João Batista também pregava uma mudança social. E João Batista denunciava a corrupção.
Inclusive, ele denunciou o pecado moral do rei Herodes, e assim a cabeça dele foi a prêmio. Então é nesse contexto, ou com essa figura emblemática, com essa figura que encerra o movimento profético de Israel, que nós vamos hoje meditar e pensar nessa temática, um homem exemplar. E por isso eu convido você a ir comigo lá no capítulo 3, para que nós entendamos a primeira e a segunda parte dessa mensagem, desse sermão. Eu convido você a ler comigo do verso 1 até o verso 3 do capítulo 3. Mateus, capítulo 3, de 1 a 3. Diz assim o texto: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, em primeiro lugar, um homem exemplar, ele convoca os seus contemporâneos ao arrependimento. Na época de João Batista, a mensagem do reino já ecoava nos judeus. Os judeus já sabiam dessa expectativa, ou melhor dizendo, eles viviam essa expectativa de que o reino dos céus estava chegando. Fazia parte, inclusive, da grande mensagem da esperança, de perdão e de cura que era transmitida à nação de Israel após o horror do exílio. Eles sabiam disso. Eles sabiam que haveria um tempo de esperança, um tempo de perdão, um tempo de cura. Eles ouviram isso, eles transmitiram isso às próximas gerações, e por isso aquele contexto do primeiro século é um contexto completamente eivado dessa expectativa messiânica, dessa proposta de que vem o Messias, de que vem o herdeiro de Davi, de que vem aquele que vai assentar no trono. E basicamente nós temos esse pano de fundo na chegada de João Batista com a sua mensagem, cumprindo a profecia de Isaías de que ele seria o precursor de Jesus, de que ele iria pavimentar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada do reino. No entanto, ele chega pregando arrependimento. O povo aguardava o conforto e o resgate do Messias, e é isso que está acontecendo. Na realidade, João Batista está convocando os seus contemporâneos ao arrependimento, falando: olha, o reino de Deus está chegando, o rei está chegando, o reino vai ser estabelecido, mas antes, ele mesmo, João Batista, é enviado como precursor, como aquele que pavimentaria a chegada do Messias, como aquele que juntaria o povo nessa proposta de arrependimento, de contrição, de quebrantamento. Então a mensagem de João Batista era para que o povo se preparasse. Eu gosto inclusive muito de uma expressão de um dos profetas, de Amós: prepara-te para te encontrares com teu Deus. E basicamente vem João Batista com essa mensagem: gente, vamos se preparar. Gente, o rei está chegando. Gente, vamos alinhar a nossa vida com o Senhor. E assim João Batista convoca os seus contemporâneos para o arrependimento. Ele tem uma mensagem baseada nesse alinhamento da vida com a vida com Deus, ou seja, a nossa vida com a nossa relação com o Senhor. Ele adverte o povo, ele tem um apelo de urgência, de emergência. Gente, vamos tomar conta da nossa vida, vamos nos acertar com o Senhor, vamos criar, de fato, a real expectativa da chegada do Messias. Então, em primeiro lugar, um homem exemplar, um homem segundo o coração de Deus, é aquele que convoca os seus contemporâneos, é aquele que convoca as pessoas que estão ao seu redor ao arrependimento, é aquela pessoa que tem uma mensagem, um apelo de urgência, que convoca as pessoas, que chama as pessoas para ter um ajuste da vida com o Senhor. Em outras palavras, era a hora de todos aprumarem a vida com Deus. Basicamente, eu aprendi um pouco mais sobre essa expressão aprumar,
que nós temos, inclusive, no livro de Amós, lá no capítulo 7, que o profeta tem uma visão magnífica, que ele fala que ele vê Deus com o prumo na mão. E nessas andanças que eu tenho tido aí com o irmão Mário na construção, no cuidado com a construção do nosso templo, nosso futuro templo, eu fico ali às vezes contemplando e conversando com o Mário, mas sempre de olho atento na forma como ele vai trabalhando. E dia desses ele estava ali colocando as pedras na escada, colocou o prumo ali para ver se estava completamente alinhado, se estava completamente ajustado aquela pedra que ele estava colocando, e ali eu tive essa confirmação de Deus, essa percepção de que nós precisamos também estar alinhados à vontade de Deus. Então, João Batista ele vem chamando o povo para esse ajuste. Nós precisamos ter a nossa vida aprumada por Deus, precisamos nos colocar nas mãos de Deus para que Ele alinhe a nossa vida, para que a nossa vida esteja completamente voltada para as coisas dEle. Então nós precisamos também, como homens de Deus, homens e mulheres inclusive, fazer essa convocação aos nossos contemporâneos. Quantas pessoas que estão completamente distantes de Deus, estão com expectativas equivocadas em relação a Deus, em relação ao reino de Deus, e nós sabemos que o rei está voltando. Nós percebemos os sinais, temos essa mensagem a anunciar. Naquele momento, João Batista estava anunciando a primeira chegada, a aparição, a encarnação do Verbo de Deus, e agora o Verbo de Deus já habitou entre nós já vimos a sua glória, e Jesus falou para nós que voltaria para buscar a sua igreja. Dessa forma, nós precisamos também pregoar a mensagem de que o rei está voltando, ele já veio aqui, ele já pisou em nossa terra, ele já nos salvou lá na cruz do Calvário, ele já venceu a morte na sua ressurreição, ele já deu a sua missão à igreja, ele já convocou a igreja para trabalhar e para pregoar essa mensagem, e a mensagem de João Batista é essa: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O rei vem vindo, e essa é a nossa mensagem. Então, um homem exemplar é um homem que prega essa mensagem aos seus contemporâneos. E muitos dos nossos contemporâneos, amados irmãos e irmãs, precisam ouvir essa mensagem, precisam se colocar na presença de Deus para que Deus aprume suas vidas, para que Deus coloque essas vidas em conformidade com a sua vontade. Então nós precisamos ter esse entendimento. É interessante que João Batista não carrega em si uma mensagem confortante, mas ele traz uma mensagem contundente que confronta o pecado, um chamado ao arrependimento, e ele fala de um alerta, ele fala assim: o rei está chegando, o reino está próximo. Ele fala com um tom de urgência, e eu escrevi aqui também um tom de emergência. É para hoje. E nós precisamos recuperar isso. Eu me lembro de que os grandes evangelistas e as pessoas que eu vi pessoalmente evangelizando quando eu era criança, eles tinham essa mensagem de urgência para hoje. E eu me lembro até daquele texto lá de Hebreus, que fala assim: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. E por várias vezes eu fui ensinado a pregar dessa forma, e creio que é essa forma adequada para a evangelização. Nós precisamos falar que hoje é o dia da salvação, que é nesse tempo que Deus está salvando, porque nós não sabemos o dia da manhã. Infelizmente, pessoas estão partindo sem saber a mensagem de salvação, sem deixar a família confortada, sabendo que eles estão na presença do Pai, e nós precisamos ter uma postura exemplar, assim como teve João Batista, de apregoar, de falar, de anunciar a paz de Deus, a misericórdia de Deus, a graça que nos dá a salvação, a fim de que essas pessoas possam partir dessa vida com a certeza de que estarão com o Senhor para todo sempre. O texto vai dizer para nós que a profecia de Isaías dizia assim: voz do que clama no deserto. Então, João Batista era essa voz que clamava no deserto, que convocava as pessoas ao arrependimento. E dessa forma, numa figura de linguagem, nós podemos dizer também que vivemos um tempo de deserto, um tempo de escassez, um tempo de crise, e nós precisamos
precisamos erguer a nossa voz e chamar, convocar os nossos contemporâneos também ao arrependimento. Diz ainda o texto: preparai o caminho do Senhor. Precisamos nos colocar à disposição de Deus para que a gente possa preparar o caminho, a fim de que o Messias chegue e toque no corações das pessoas que tanto necessitam da mensagem de salvação. Precisamos preparar o caminho. Os corações dos homens eram como um deserto, onde não havia caminho. E assim João Batista estava fazendo o caminho onde não havia caminho. Às vezes a gente olha algumas pessoas, algumas famílias, a gente fala assim: por onde eu vou fazer com que a mensagem chegue nesse coração? Por qual caminho eu vou percorrer para que eu possa transmitir a mensagem a essa pessoa? E nós precisamos então preparar um caminho. Nós não podemos chegar com a mensagem de forma abrupta, seca. Precisamos pavimentar com relacionamento, com afetividade, com um olhar de compaixão. E aí, quando a gente perceber que o caminho está preparado, vamos então atravessar esse caminho anunciando a mensagem do reino, porque o rei vem vindo e o rei deseja alcançar essa vida. Então nós precisamos, amados irmãos, ter essa postura de convocação aos nossos contemporâneos e chamá-los ao arrependimento. É claro que se você fizer isso, assim como João Batista fez, você talvez em alguns contextos você não terá popularidade. As pessoas não gostam de chamado ao arrependimento, porque um chamado ao arrependimento fala que nós estamos errados, fala do juízo de Deus, fala da condenação de Deus e chama a pessoa para uma mudança de vida. Agora, nem todos querem uma mudança de vida, mas cabe a nós e pesa sobre nós essa responsabilidade de falarmos do amor de Deus, de chamarmos as pessoas ao arrependimento. Chamamos as pessoas a saírem dessa vida fútil para uma vida equilibrada na presença de Deus. Para que as pessoas abandonem o desejo dessa vida de viver tão somente luxuosamente aqui e agora e pensem na eternidade. De tirar o foco e o olhar das pessoas para as questões dessa vida e fazer com que as pessoas olhem para aquilo que está para além dessa vida, para as coisas do alto. Em segundo lugar, nós precisamos ser um homem exemplar e ter uma vida marcada pela humildade. Se, em primeiro lugar, um homem exemplar, ele chama, ele convoca os seus contemporâneos ao arrependimento. Em segundo lugar, um homem exemplar tem uma vida marcada pela humildade. E agora eu gostaria que você me acompanhasse na leitura do capítulo 3, a partir do versículo 4. Diz assim o texto: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Agora eu peço que você me acompanhe no versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava realizando o seu ministério e assim ele já estava batizando. Tanto é que um pouco antes, João Batista chega a chamar os fariseus e os escribas de raça de víboras. Raça de víboras, vocês estão querendo fugir da ira vindoura? E as pessoas estavam afluindo até a presença de João Batista para serem batizados. Ele já estava realizando o seu ministério. E é interessante, só um parênteses aqui, a expressão batismo no grego é emergir. É colocar a pessoa debaixo da água. E por isso nós, batistas, gostamos de muita água. Algumas pessoas que vêm de outras confissões religiosas falam assim: olha, vocês gostam de muita água, e eu sempre digo assim: nós batistas gostamos de muita água, gostamos de imergir a pessoa, de colocar ela debaixo da água. Faz parte do ensinamento que acompanhamos na expressão bíblica. João Batista também entendia perfeitamente a sua missão. Ele foi chamado para preparar o caminho do Messias e não para ser o Messias.
E seus discípulos insistiam para que ele se autodeclarasse o Cristo, o Messias. Agora, João Batista estava batizando na água para o arrependimento, mas ele reconhece que o Messias está chegando e que o Messias é mais poderoso do que ele. E aqui nós podemos contemplar essa face humilde de João Batista. Ele está batizando, ele está cumprindo a missão de Deus, ele está fazendo a vontade do Pai, mas ele reconhece que ele está somente e tão somente pavimentando o caminho para a chegada daquele que é mais poderoso do que ele. Então as pessoas, nesse momento, já reconheciam a popularidade de João Batista. João Batista, nesse momento, já tinha os seus discípulos que trabalhavam com ele, mas ele reconhece que está chegando o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, que é mais poderoso do que ele. Haja vista a expressão que ele usa quando ele fala que Jesus batizaria com água e com fogo, mostrando então a forma como Jesus viria e como ele seria o grande juiz de toda a nação de Israel. Ele sabia o seu espaço, ele sabia a sua atuação no reino de Deus e ele se realizava em fazer o que Deus pediu que ele fizesse. Eu acho incrível isso. Uma pessoa humilde é aquela que reconhece o chamado de Deus e faz tão somente aquilo que Deus pediu para que ela faça e ela se realiza nisso. João Batista consegue fazer isso. Ele não queria fazer mais ou menos. Ele queria fazer somente aquilo que Deus havia pedido para ele. E é interessante que João Batista não tinha no seu coração a soberba, ele não tinha um olhar altivo, ele era extremamente popular, pessoas iam até ele, mas ele mantém o seu coração humilde. João Batista afirma não ser digno de desatar e nem de levar as sandálias de Jesus. Fazendo a lição de casa, fui compreender um pouco mais a esse respeito, porque desatar e levar as sandálias era a função de um escravo, de um mestre, de um rabino, de uma pessoa de alta posição. Então, antes de conhecer Jesus, ou antes de ver o Messias, ou melhor, antes de batizar Jesus, João Batista já estava dizendo que ele não era digno de desatar e nem de levar as sandálias de Jesus. Era comum que os servos dos seus senhores ou dos rabinos desatassem as sandálias e carregassem as sandálias do seu senhor. É claro que as pessoas de alta posição, inclusive também os mestres, os rabinos tinham várias sandálias por conta do calor, então era comum que eles, ao se assentar, os seus servos viessem, retirassem aquelas sandálias suadas e colocassem outras sandálias. Agora, João, revelando a sua humildade, ele está dizendo que ele não vai ter a dignidade de carregar as sandálias do Messias. Porque essa expressão, na realidade, era usada para os escravos. Os escravos é que faziam esse serviço. Agora, João Batista tem uma visão tão humilde que ele fala o seguinte: eu não sou digno de ser considerado escravo de Jesus, escravo do Messias. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha, amados irmãos e irmãs, que homem exemplar. Ele tem a real noção de si mesmo, ele se vê como um homem extremamente pecador diante da grandeza de Jesus, diante da santidade de Jesus. João Batista mostra a sua humildade também na ocasião do batismo. Ao se recusar a batizar Jesus, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo a partir do capítulo 3, nós estamos no capítulo 3, a partir do versículo 14. Quando Jesus chega para ser batizado e ele tenta dissuadir Jesus dizendo assim no versículo 14: eu é que preciso ser batizado por ti, como tu vens a mim? Jesus, tu és maior do que eu. O Senhor é que precisa me batizar. Como que o Senhor vem até a minha presença? Agora, de uma maneira muito humilde, João Batista ouve a mensagem de Jesus, ouve a voz de Jesus e obedece a Jesus. Porque uma pessoa humilde é uma pessoa obediente. E aí Jesus diz assim para ele no versículo 15: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. João me batiza e João Batista o batiza. É interessante que a obediência é uma das características de uma pessoa humilde.
A pessoa arrogante, ela gosta de questionar, ela gosta de ficar perguntando, ela quer muitas explicações. Já a pessoa humilde, ela obedece. E nós precisamos aprender isso, que um homem exemplar, ele tem uma postura de humildade, ele acata as ordens de Deus, ele acata as ordenanças do Senhor. Para o terceiro ponto, eu convido você a caminhar comigo, a passar o Evangelho de Mateus, nós estamos em Mateus, aí comigo lá em Marcos, aí depois se você passa Marcos, você vai lá em Lucas, e aí você chega em João. Em João, lá no capítulo 3. Deixa eu achar aqui também, João 3. Achei. Espero que você tenha encontrado também. Bastante gente aqui nos acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Diz assim o versículo 27 até o versículo 30. João Batista conversando com os seus discípulos. O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Terceiro lugar, um homem exemplar aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João Batista pensavam que ele estava enciumado, ou que ele ficaria enciumado ao ver Jesus atuando. Aqui, o evangelista João vai dizer para nós que Jesus estava começando o seu ministério, que Jesus e seus discípulos já estavam também batizando, e os discípulos de João Batista vão até ele e falam assim: olha, Jesus está batizando, olha, ele e os seus discípulos estão realizando o ministério. É interessante que João Batista tinha a visão clara de que Jesus daria sequência no seu ministério. Ele chega a dizer isso: olha, o homem não pode receber qualquer coisa se do céu não lhe for dada. Esse Cristo que está entre nós, ele veio dos céus, ele é filho de Deus, e eu fui tão somente como precursor, eu preparei o caminho. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. E aí João Batista vai dizer abertamente isso: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu somente fui enviado para anunciar que ele estava chegando. E nesse sentido, os seus discípulos ficam completamente arrasados, mas ele consegue transmitir essa mensagem. João Batista usa a figura do casamento, eu diria, de uma forma incrível. Por revelação de Deus, ele consegue transmitir e afirmar que Jesus é o noivo e que ele é amigo do noivo. E aqui nós já temos aquela proposta, aquela visão de que a Bíblia vai dizer para nós que Jesus é o noivo e que a noiva é a igreja, que haverá um dia em que nós participaremos das bodas do Cordeiro, em que haverá um casamento entre o noivo e a sua noiva, que é a igreja. Mas nesse sentido, João Batista, já antevendo tudo isso como profeta de Deus, ele diz que ele é amigo do noivo, que ele está na presença do noivo, que ele é o amigo íntimo do noivo. O amigo íntimo do noivo celebra com o noivo, anuncia a chegada do noivo, e ele então tem esse prazer. O texto vai dizer para nós que essa alegria se cumpriu na vida de João Batista, a alegria de ser amigo do noivo, falar tudo a respeito do noivo. E os seus discípulos estavam falando o seguinte: olha, tu não és o Messias? João Batista, você não pode assumir essa cadeira. E João Batista fala o seguinte: eu não posso trair o noivo. Ele é o meu amigo, meu melhor amigo, eu sou amigo do noivo. A igreja, a noiva, é para o noivo. E a minha alegria é ser amigo do noivo. E aqui eu tenho uma pergunta inquietante para você. Você tem alegria em ser amigo do noivo? Você tem alegria em ser amigo de Jesus? E João Batista faz aquela declaração célebre e famosa: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista aponta para Jesus,
aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu serviço, o seu chamado, a sua vocação, a sua vida, o seu testemunho oral, a sua vida moral, a sua vida toda aponta para Jesus. E essa é a pergunta: você sinaliza o Rei? Você aponta para Jesus? A sua vida, a sua vocação, o seu testemunho, as suas canções, os seus posts na internet, tudo isso aponta para Jesus. As pessoas veem que você é um homem, uma mulher exemplar que aponta para Jesus. O desejo de João Batista é que Jesus crescesse, ao passo em que ele viesse a diminuir. E é interessante que a expressão é necessário, porque diz assim o texto, né? É necessário que ele cresça. Em outras versões, como a minha, convém que ele cresça. Então, convém ou é necessário pode ser traduzido assim no grego. É da vontade de Deus que ele cresça e que eu diminua. E aqui, mais uma vez, João Batista reconhece a sua posição. Ele fala assim: eu sou servo de Deus e o servo de Deus tem que diminuir e o Senhor é que tem que crescer. O Senhor Jesus é que tem que crescer. E nós, como seus servos, precisamos fazer o quê? Diminuir. E aqui é interessante porque ele tinha consciência de que a sua missão era ser precursor de Jesus e preparar o caminho. O precursor diminui, o servo diminui. E o Messias? O Messias cresce, o Messias avança. Finalizando a minha fala nessa manhã, João Batista já havia apontado para Jesus em outra ocasião, um pouco antes, e falado assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem exemplar, uma mulher exemplar, uma pessoa de Deus, aponta para Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus, o amor de Deus revelado. Ele, Jesus, é que tira o pecado do mundo. Para finalizar, eu quero explicar somente essa expressão diminuir, porque é muito interessante isso. Convém que ele cresça e que eu diminua. Diminuir é esvaziar, é reduzir em qualidade, reduzir em tamanho, reduzir em volume, reduzir em capacidade, reduzir em intensidade. Então eu vou diminuir, eu vou me esvaziar, vou deixar com que o meu ego seja diminuído. Não quero fama, não quero holofotes, não quero honrarias. Eu quero ser útil para apontar para Jesus. Mais vazios de nós mesmos, mais vazios da arrogância, mais vazios da prepotência, da altivez, mais vazios da hipocrisia, nós poderemos ser preenchidos por Deus. Convém, amados irmãos e irmãs, que Ele cresça, que Ele avance e que nós venhamos a diminuir. Um homem humilde, ele chama os seus contemporâneos ao arrependimento, ele tem uma vida de humildade e ele aponta para o Cristo, o Messias, como a salvação, como o Senhor de toda a vida. Que eu e você sejamos homens exemplares e, por que não, mulheres exemplares. Que Deus abençoe as nossas vidas e os nossos corações.